Cinema Falado, Fernando falando e ele está de volta. E nós também. What's up, nigga? Aqui é o Simon. E aí, galera, sou o Lucas e eu acho que o cachorro não merecia morrer. Nunca merece, né? Mas acaba morrendo sempre. A gente ainda vai falar sobre isso, né, Uber? Eu espero, né? O cachorro não fala, né? Pois é, se ele falasse, talvez seria chance. Alguém tem que ser advogado dos coitados. Olá a todos, aqui é o Uber e hoje a regra de Godwin tá liberada. Olha só. Pra quem não sabe, a regra de Godwin, ou lei de Godwin, diz que... Aliás, explica, Uber, explica pra galera. Não, é qualquer discussão que se prolongue por muito tempo, a chance de alguém citar o nazismo como argumento tende a 1. Caralho. Isso é fato. Mas eu acho que nos tempos como os de hoje, cada vez mais isso é inevitável, né? É por isso que eu disse que tá liberado. Então, galera, é isso aí. A gente vai começar a discussão hoje sobre o filme Ele Está de Volta, ou em alemão, ist wieder da. Eu não sei como se pronuncia isso. Eu tava ansioso pra ver o Fernando tentar pronunciar isso, na verdade. Se vocês quiserem, eu coloco a mulher do Google Tradutor pra fazer, não tem problema. Acho que o W é V. Oh, coloca, por favor. Eu coloquei ela pra falar aqui e é meio engraçado, então... Se puder incluir aí. Ist wieder da. E sim, eu acertei a tradução, seu bando de... Mas então a gente vai falar sobre o filme Ele Está de Volta, né? Um filme do David Annand, de outubro de 2015, a data de lançamento oficial, e que é baseado no livro escrito por Timur Vermes, que é homônimo e fala sobre a questão do Hitler dentro da nossa sociedade, né? Um Hitler que está de volta dentro desse contexto e está ali lidando com as pessoas numa sociedade completamente diferente, mas nem tanto. Então vamos começar? Bora. Bom, então ao começo, uma breve sinopse pra gente, né, Uber? O filme conta a história desse cara muito levado que acorda de novo nos tempos atuais. Aprontar altas aventuras. Misteriosamente, Hitler reaparece na Berlim atual, no lugar onde ficava o bunker antigo, seu bunker antigo. E nesse filme, uma espécie de pseudo-documentário fantasioso, só que não. Conta essa história como se Hitler tivesse voltado à vida e a reação das pessoas a esse evento. Sim, sim. E o filme ele acaba tomando muito esse caminho de experimentar com as pessoas que estão na rua a ideia de ter um personagem, né? A personificação do Hitler dentro da Alemanha de novo. Remete ao passado histórico deles, mas de uma forma que pra eles é tão caricata que chega a ser engraçada, né? Sim. Tem um elemento muito Borá desse filme. Sim, nesse sentido. Eu também tive um pouco essa sensação. Primeira vez que eu assisti, eu senti um pouco isso de Borá, principalmente nas horas que ele começa a interagir mais em primeira pessoa, assim, com as pessoas. Estabeleceu uns contatos mais calmos, assim, aqueles contatos pós a primeira impressão caricata de é um cara vestido de Hitler e tal. Ele começa a discutir uma política ali, senta com uma pessoa ou outra e tal, e quando isso começou a acontecer, que eu achei que foi quando o filme começou a tomar outra cara também pra mim, assim, foi... Eu senti um pouco isso de Borá também, de Sacha Baron Cohen. Exato. É porque ele tem essa dinâmica no filme, que é uma estratégia que o Borá e o Bruno usaram também, né? Mas o Borá com uma finalidade um pouco mais crítica, talvez. Se bem que, na verdade, são críticas distintas, né? Mas o Bruno também funciona para uma crítica de como funciona esse mercado meio vazio da moda, né? Da moda, o mundo da moda, o mundo dos headlines, de notícias, de... Eu acho sentar no mexicano muito válido. Total, nossa, total. Na verdade, o momento que eu mais ri mesmo foi quando ele tá fazendo a transição do programa e é um pinto. Ah, não, meu Deus do céu. Os comentários que o pessoal deixa, né, nas planilhas, né, isso foi pior que câncer. Eu carreguei a Lorena pra essa sessão, pra esse filme. Nossa, e tinha umas 6 pessoas só, sabe? Mas depois dessa parte, subiu os outros 4, levantaram e foram embora e ficou só eu e ela lá. Mas brincadeiras à parte, eu achei bem interpolado, sabe? O filme é colocado como comédia, né? Mas, na verdade, não é muito uma comédia, assim, né? Eu acho que os comentários de
de humor negro, assim, e o politicamente incorreto são os melhores, assim, os mais engraçados. Mas, tirando isso, eu achei que ele interpola bem essa questão das entrevistas, né, que é o ponto forte também, com o que é filme de verdade, gravado e roteirizado. Eu tava lendo que eles gravaram mais de 300 horas de conteúdo dessas entrevistas e tal, e fizeram um recorte pro filme, né? E desse tempo todo eles tiveram só 2 reações negativas em relação ao Hitler. O que é mais preocupante. Né? Enquanto eu via o filme, eu não tive muito a impressão de que ele foi feito no mesmo esquema do Borá, sabe? Pra mim, acho que pareceu algo mais artificial, assim, as entrevistas, sabe? Meio que roteirizadas, mas eu achei um pouco. Em algumas entrevistas eu não achei elas tão naturais quanto as do Borá, sabe? Sei. Mas eu acho que algumas entrevistas, eu não sei, pode ter sido uma impressão minha também, mas assim como no Borá, eu acredito que algumas situações podem ter sido mais combinadas, por assim dizer, e outras foram bem espontâneas mesmo. Essa foi a impressão que eu tive, pelo menos. Sei lá, tipo a conversa tinha uma hora que ele tava no campo com uma mulher também, me pareceu uma situação mais combinada, assim, mas já a parte dos pubs, por exemplo, que ele conversa com uma galera mais velha, isso pareceu bem espontâneo. Mas eu vou te falar também que eu acho que eles foram na área redneck da Alemanha. Provavelmente. Eu acho foram que ali na parte da Alemanha, perto da Hungria, mais ou menos. Eu acho que a região do sul, né, a região da Bavária, ela é bem conservadora, sabe? Inclusive, eu acho que assim, nesse elemento que eu encontro a tangência maior com o Borá também, porque esse tipo de humor que o filme carrega, mesmo tendo elementos de ficção que estão o tempo inteiro mesclados com as cenas que são realmente filmadas em loco, com pessoas que estão por fora da situação, né? Ele tem um elemento de isca. Então, o personagem, ele só joga a isca dele. Ele veste uma máscara pra tirar a máscara do outro, saca? Ele se personifica ali como Hitler. Eu sou Hitler, tô fazendo papel de Hitler. Então é aceitável falar um monte de bobagens, né? Só que quando ele faz isso assumindo esse personagem, ou seja, ele tá dizendo essas coisas que é o que o personagem diria, as outras pessoas que concordam com o discurso e entram na dele, elas estão sendo desmascaradas ali. Sim, com certeza. Porque às vezes o cara reprime isso, na hora que aparece alguém vestido de Hitler, algo que ele gostaria de fazer, ele... Putz, é isso, né, cara? É isso. Exato. Ele vê que outra pessoa compactua desse pensamento, né? Então só isso já é suficiente pra fechar esse sentimento. Pra iniciar a discussão, né? A discussão que ele tanto faz no decorrer do filme, assim. Não, mas as minhas partes preferidas, assim, foram as partes que ele entrevistava as pessoas, sabe? Com certeza. O filme até começa bobo, sabe? Não começa bobo, vou falar a verdade, começa uma merda. Eu ia falar isso agora. Puta que pariu, eu quase parei de ver, cara. Nos primeiros 5 minutos, assim, de filme, eu achei que eu tava numa furada sem fim, assim, eu achei que um filme de B pra C, assim, aquelas produções sem ninguém que perto de ser famoso no cinema, sabe? E daí, quando começaram as interações, assim, com pessoas reais, você achou que você eu tava entendi. No lado escuro do Netflix. Mais ou menos isso mesmo. E pior que eu já tinha visto aquele filme anunciado, assim, nos tópicos lá do Netflix, e nunca dei a chance, assim, que eu olhava os screenshots dele passando assim, eu achava que era uma parada, uma pegada meio musical, sabe? Sei lá. Nossa, que isso? Caralho. Tipo Jesus Cristo Superstar, só que a versão do Hitler, né? Porque a versão Hitler e Wagner. Eles é que tem que até eu acho que ali no começo, aquela sequência, principalmente, né, naquela sequência que tem o Fabian Bush interpretando o papel homônimo, né, do repórter Fabian, quando ele é expulso da empresa e é jogado pra fora pelos seguranças, igual o Jeff era jogado pra fora do Maluco no Pedaço. Né? Porque, cara, muito pastelão, é muito quase um Didi. Exato, eu senti que tava me tratando como uma criança nesse filme. Tipo, olha lá, essa é a parte engraçadinha do filme. Nossa, exato, não, e as piadas. O próprio personagem do Fabian
Fábio é um personagem muito bobo, muito raso, assim, sabe? Aquela coisa meio, sei lá, quase um Ernest. Assim. É o Ernest, é muito Ernest. Aí eu fiquei, cara, que furado esse filme, sério mesmo. Fazer um podcast disso. Muito parecido com o Bolsa alemão, sabe? Puta vacilo. Mas o cara é o idiota, né, velho? Vive com a avó e tal. Fica com medo de conversar com a menininha lá. Tá, um idiota não, eu retiro o que eu disse. Mas o cara é tímido, sei lá. Normal, sabe? É idiota mesmo. Eu acho, é o seguinte, eu tava até pensando a respeito disso um tempo atrás, né? Um pouco depois de ver o filme, que foi o lance de... Eu fiquei com essa sensação de se essa primeira parte do filme era realmente tão necessária, porque na segunda parte do filme parece que a coisa se desenvolve de uma forma mais madura e você, não, compensou. Mas por que essa primeira parte foi tão estúpida, né? E eu tava até comentando com o Uber mesmo, antes da gravação, que eu achei curioso que, pra mim, parece que o efeito foi mais potencializado de ter essa mensagem realista no final e que é realmente alarmante por conta do início bobo do filme, porque ele gerou um contraste muito grande na mensagem. Eu tava desarmado, pensei, beleza, eu vou ver uma galhofa aqui agora. E aí no decorrer da história a gente vai rindo, piadinha ali, aqui e tal. De repente quando a coisa começa a ficar séria, entrevistando pessoas de verdade, você vê que é o Hitler de verdade fazendo coisas que o Hitler faria, sabe? Chega esse dado momento do filme que você se surpreende de fato pelo desenrolar das coisas, e eu acho que de uma forma até metanarrativa, porque da mesma forma como aconteceu com Hitler, né, ninguém tava dando muita importância pra ele no começo, achando que ele era só um comediante. O próprio Fábio mesmo encontrou ele como é um cara que imita muito bem, né? Talvez tenha funcionado por isso. Se não foi proposital, então eu só tenho que falar, cara, o roteirista fez a primeira parte, vai tomar no cu, velho. Mas se esse foi o efeito, beleza, funcionou. Ok. Não, difícil falar isso. Foi um ok, sabe? Difícil falar isso sem ler o livro de verdade, né? Mas pelo que eu vi a respeito já sobre o livro do Timur, eu percebi que parece que a estrutura é muito parecida mesmo. Ele foi bastante fiel ao livro. Sabe? Mas eu fiquei curioso. Eu até cheguei a ler e ver uns vídeos comentando sobre o livro, não sobre o filme. Mas eu fiquei curioso sobre essas interações com pessoas reais, como elas aconteceriam no livro, sabe? Eu acho que eu vou até ler o livro depois pra ter essa noção aí. Porque no filme, claro, isso é muito mais bem retratado e as situações são mais palpáveis, né? E como o filme é posterior ao livro, provavelmente as situações também são diferentes caso elas aconteçam no livro. São outras situações, o que é mais chocante ainda, né? Porque... Mas entendi. Deixa eu ver de quando é o livro. O livro é de 2011, o filme é de 2000 e feito em 2014, lançado em 2015. Isso. Claro. Quando aconteceram os atentados a Paris? Né? Foi fim de 2014. Não, fim de 2014 foi o Charlie Hebdo. Fim de 2015. Mais ou menos em novembro. Isso. Porque, assim, o que mais me pegou nesse filme foi a semelhança com a real ascensão de Hitler no começo, né, da carreira dele. Sim. Então, assim, isso mostra que talvez o mundo esteja preparado de novo para um cara desse, sabe? Suscetível, né, a esse tipo de situação. Da mesma forma que na época do Hitler os judeus começaram a entrar na Alemanha, agora os refugiados também entram, né? O que ele quis dizer, principalmente, eu acho que o discurso continua o mesmo, sabe? Ele continua totalmente aplicável à população, que a população tá sensível a esse tipo de pessoa ainda. E principalmente querendo mostrar, né, a história pra gente tentar não repetir ela no futuro, né? Teve uma parada no filme que eu achei super massa também. Provavelmente vocês todos devem ter reparado, mas aquela cena do Christopher surtando, que foi uma analogia ao filme A Queda, né? Total. Sensacional, fiquei rindo demais. Uma analogia é pouco, né? Foi até uma cópia descarada, assim. Não, mas foi intencional. Foi umas referências das mais intencionais, né? Até a tremidinha mas no eu achei super massa. Me espantou no seu próprio cara que tá fazendo o Hitler de fazer aquilo, né? É verdade. Mas acho que a questão das referências acho um ponto interessante pra gente falar agora. Porque essa, eu achei, dentro da
estação de televisão lá, muito parecido com The Office em alguns momentos, sabe? Um pouco, sim. É, porque o The Office tem um pouco disso também. Ele extrai o humor da sensação de realidade, né? O movimento de câmera meio descoordenado, sem tripé, aquele zoom alto, zoom in rápido, né? Deixa o espectador como um espectador in loco, né, quase. Exato. Você fica nessa sensação de que você tá ali realmente vendo aquelas pessoas interagindo, né? E aí eu acho que também remete mais com o teor do filme, que tenta mesclar essa coisa de ficção com documentário, né? Porque é realmente uma linha tênue que se estabelece ali, né? Fora isso, a Onda também. Sim, a Onda. Que retrata esse experimento de massas, assim. Sim, é uma ótima referência, aliás. Aliás, a Onda do Denis Gancel, que já é um filme que foi baseado em um outro homônimo também, né? O original. Ele é um filme que ele aborda de uma forma totalmente... Na verdade, de uma forma muito mais séria. Ele não recorre ao elemento da comédia para a narrativa acontecer, de como esse fenômeno de massa ele toma lugar se você colocar o cenário específico, as pessoas com mindset apropriado, sabe? Porque eles são todos alunos, são pessoas que estão recebendo uma educação considerada de qualidade, sabe? Mas a partir do momento que o cara resolve fazer o experimento só pra ver como é que funciona o espírito coletivo, ele começa a gerar essa histeria em massa. Né? E isso é muito interessante também pra gente perceber como, às vezes, indivíduos que são considerados inteligentes individualmente, quando eles andam em bando, e num bando específico, eles começam a ter um comportamento de grupo que é completamente incoerente com o comportamento que você esperaria deles. Né? Sim, exatamente. É o fenômeno de grupo mesmo. Isso é curioso e eu acho que vale. Tem algumas explicações para isso, né? Uma delas é que quando você coloca o ser humano em algum ambiente que a culpa é do grupo e não só da pessoa, ela se rebela, né? Faz coisas que ela não faria normalmente por ter medo das consequências, né? Mas quando você coloca ela numa galera que aceita esse tipo de ato, você vê esse tipo de comportamento acontecendo que não era esperado. Até porque isso existe uma explicação behaviorista para isso, né? Que é o reforço de comportamentos. Se você tá num grupo onde as pessoas consideram que aquele ato ser um ato louvável, que aquele é um comportamento desejável, que as suas convicções, quando são explanadas, elas são tidas como convicções reais, verdadeiras, ele vai ser encorajado a fazer tudo isso que ele pensa em fazer, que ele reprimia, talvez, ou não, mas ele vai ser encorajado até porque ele vai ter esse retorno, a recompensa do grupo. Todo mundo vai falar, nossa, muito bem, parabéns. Então, ele vai se sentir acolhido por aquelas pessoas, né? Então o comportamento coletivo ele também carrega esse problema de reunir pessoas numa bolha de pensamento que têm convicções muito parecidas e que vão se recompensar por estar reproduzindo aquilo cada vez mais. E assim, o nosso convívio imediato está lotado desses grupos, né? Com certeza. Torcida de futebol. Torcida de futebol é um exemplo claro de como o comportamento coletivo pode levar à insanidade facilmente. Até na internet, aqueles caras que se reúnem pra ofender pessoas no Twitter ou em qualquer outra rede social. O bullying de colégio, né? Um exemplo clássico também. O mais básico e clássico de todos que acho que... Aquele bullying, mano. Aquele bullying bom e velho. Galera que se reúne pra botar apelido nos amigos da faculdade. Né? Aquele bullying de colégio. Tipo aquele colégio universitário. Vamos parar por aqui. Vamos cortar isso, ficando perigoso. Aquele bullying da escola. Only 9 kids will remember. 9 kids will remember. Mas é verdade, até porque se você vê alguns casos em que as crianças elas se comportam assim de uma forma agressiva em grupo e tal, individualmente elas se arrependem, elas pedem desculpa, às vezes elas chegam lá, não devia ter feito isso, não sei o quê, mas aí tá no meio da galera, o pessoal tá lá, briga, mete o socão na boca. Já brigou, Fernando? Cara, já, mas eu não era de brigar, não. Você bateu a já, mas isso aí fica pra outro podcast. Fica pra outro podcast. Se tivesse batido, tinha falado. Né? Exatamente. Deixa pro podcast trama. Se bateu, tem que citar nomes. Né? Podcast de traumas da infância. E falar que você tá pronto pra revanche. Round 2. Aí, ó, tá vendo o comportamento coletivo atuando mais uma vez? Eu vou bater nesse cara outra vez. Mas assim, falando do ponto de vista biológico, eu tenho essa impressão também que o comportamento animal ele tá sempre relacionado na natureza
há dois aspectos que causam a maior parte dos conflitos, que são, em linhas gerais mesmo, parceiros sexuais e território. Esses são os motivos que acontecem sempre na natureza de conflito, né? E se você considerar com os outros animais, realmente a tendência é que uma boa parte desses animais, o macho, ele seja o elemento de conflito, né? Ele é o personagem que vai brigar pela Não, acho que puxando o gancho de volta pro filme, tem tudo a ver. Porque a grande indignação, no fim das contas, a deixa que o personagem do Hitler dá para as pessoas se indignarem é a questão territorial. É a questão de, os imigrantes estão invadindo o nosso território fazendo uma algazarra, que é exatamente a analogia que o Hitler passava adiante em relação aos judeus estando na Alemanha. Então, desculpa, continua, Fernando. Não, eu só queria fazer esse adendo mesmo pra falar que realmente, assim, a boa parte desses conflitos, eles são meio impulsivos demais, eles não estão muito vinculados ao nosso lado racional, né? Então foi por isso que o Hitler dominou a Polônia? Não foi por isso aí. Pra caralho, Exato. Primeiro motivo. Caraca, deve ter sido uma puta numa polonesa. Aliás, tem uma frase do filme muito engraçada. Acho que alguma coisa no jornal ou na TV que a Polônia existe. Né? É? Nossa, a Polônia ainda existe? Fora do alemão. Ele vê no jornal. É no jornal, na banca ainda. Aliás, eu acho que vale comentar aqui, né, a atuação do Oliver Masucci como Adolf Hitler ficou excepcional. Com certeza. Isso realmente é digno de elogios, porque apesar dele ter 1,88 m de altura... ele é alto pro Hitler, né? Baixinho, ele é alto pra caralho. Né? Mas assim, o Hitler era dado como baixinho, mas na verdade foi porque o Hans que tava do lado dele tinha 2 metros, né? Mas ele não era tão baixo assim também, não. Qual que era a altura do Hitler? 72, 75, algo assim. Eu sempre imaginei ele menor. Eu tenho um ditado pessoal, assim, que acho que vocês vão entender. Quem me conhece, né, vai entender, mas pra mim todo mundo abaixo de 1,80 é do mesmo tamanho. Caralho, Eu achei a cena de encerramento do filme, que é a cena dele desfilando, o Hitler desfilando na cidade com a Katia, né? Depois que o filme foi um sucesso, por assim dizer. E achei muito legal, cara. Sei lá, ele passando assim e muita gente dando tchau e tudo mais, mas essa foi uma das poucas horas do filme onde você conseguiu ver um pouco de reprovação. Assim. Uma galera dando dedo, uma galera tipo, xingando. Se eu não me engano, essa cena e aquela cena que ele tá desenhando e que um senhor começa a falar mal, falar que aquela situação é uma vergonha, eu acho que foram as duas únicas cenas do filme onde existe uma reprovação palpável, sabe? Pelo menos das pessoas, entre aspas, de verdade do filme, né? Exatamente. Porque mais na frente tem a velhinha judia. A velhinha judia. Isso também já é parte da história. Verdade. Então, assim, é curioso que o filme ele aborde muito essa questão de como o Hitler ele retoma esse sentimento coletivo das pessoas, que é um mix de medo e reprovação do governo vigente, das condições atuais que a Alemanha vive, e que, é claro, atualmente a Europa inteira está vivendo isso, puxando para esse lado mais territorial, né? Como a gente falou do ponto de vista animalesco, as pessoas elas deixam de tratar racionalmente desse assunto quando se tratam de território ou parceiro sexual, né? Então, no caso, essa premissa é completamente irracional, mas é um medo coletivo para justificar todo esse fechamento territorial que é proposto por pessoas como ele e outros, né? Que existem aí agora. E além da crise econômica que a Europa vive hoje, grande parte desse sentimento de indignação que a gente vê é por causa dos imigrantes. Especificamente dessa nova onda migratória desses imigrantes do Oriente Médio. Isso mais recente, né? Na época foi gravado o filme em 2014. Imagino que não fosse tão grande assim como foi esse ano, né? Ano passado. Sim, talvez. Ainda não tinha estourado. Mais tempo pra cá, né? Mas já era uma realidade naquela época. Com certeza. A gente que passou por lá esse tempo, né? Eu, o Uber e o Simon, eu acho que, tipo, eu cheguei lá em 2014, essa onda de migração, principalmente dos refugiados sírios, né, pra Europa, essa onda muito forte que teve no fim de 2015, começo de 2016.
não existia, mas todo mundo que passou pela Europa por, sei lá, desde 2010, eu acho, talvez até antes, sabe que hoje em dia lá vivem muitas famílias do Oriente Médio, talvez até de gerações... Norte da África, muitas mesmo. Talvez até de gerações mais antigas. Índia também existem muitas em todos os países, assim. Talvez até de gerações mais antigas, mas que fazem parte daquilo ali já há um tempo, sabe? A questão é porque é mais fácil você odiar o seu vizinho do que o cara da sua família, né? Então, como essas pessoas que nasceram na Alemanha, se consideram alemãs, às vezes tem até... Não vou generalizar, sabe? Uma pessoa de um lugar que se considera enraizado lá, que teve a sua família, por mais que sua família fosse imigrante também, em algum momento, em alguma geração, né? É mais fácil você odiar o cara que chega agora e começa a atrapalhar de alguma forma, né? Do que você odiar os seus iguais ali, que moram com você e às vezes estão passando até pelo mesmo problema, né? Sim. Questão, hoje em dia a gente vive um período que a gente pode fazer uma analogia quase que completa com a Alemanha pós-crise de 29, que foi quando, depois do Tratado de Versalhes, que a Alemanha caiu numa nova crise e permitiu a ascensão desses caras, né? Então o que é? O momento de fraqueza. O momento de fraqueza permite com que esses caras que são personas fortes, né? Assim, a gente não pode também desprezar o que o Hitler foi na época, né? Foi um cara, o que ele falou? Ele falou o que o povo queria ouvir. É um discurso de ódio? É uma coisa que beira irracional? Mas pra época não, e talvez pra nossa também não é, sabe? Exato. Sim. E até uma coisa que o filme explora também, que é interessante mencionar, é justamente a importância da mídia nesse papel, né? Porque quem seria Hitler sem Joseph Goebbels por trás na época, né? O Joseph Goebbels quem seria desse Hitler desse filme sem a Katia, né? Sem a Katia. Que de certa forma personifica esse cara, né? Exatamente. Que ajuda a proliferar esse discurso. A mídia ela é tida muitas vezes como uma fonte mais isenta de informação, até por pessoas que têm um conhecimento sobre a situação do país, talvez não muito elevado, mas que estejam cientes do que está acontecendo. Elas costumam levar a sério o que a mídia veicula, porque existe essa coisa de que há isenção midiática, que o jornalista, ele por ter uma profissão séria, que demanda um decoro, um tipo de compromisso com a realidade, ele tá transmitindo aquilo da forma correta, mas nem sempre é assim que acontece, né? A mídia normalmente ela tá vinculada a algum tipo de interesse. Isso sempre foi assim. Com certeza. Outra coisa que vale lembrar é que, já falando pro contexto europeu, o ódio ele costuma puxar o ódio também, né? Então, uma coisa que cresceu bastante daquele tempo pra cá, se a gente considerar esses últimos 5 anos, degringolou de vez, além dos grupos extremistas que já existiam em vários lugares do mundo, o ISIS tomou força de uma forma assustadora. Sim, eu acho até que o ISIS muitas vezes é muito mal interpretado de se relacionar todo o Islã ao ISIS diretamente, sabe? Sim. Isso é uma coisa muito ruim e eu acho que as pessoas também não têm uma noção do aliciamento que o ISIS faz com pessoas que não necessariamente são radicais em relação ao Islã, que são do islamismo radical, mas pessoas que se sentem desfalcadas num determinado contexto social, entendeu? E que encontram no ISIS alguém para abraçar aquilo ali. Sim, exatamente. Um grupo que vai acolher aquela angústia, sabe? Eu acho que o aliciamento vai extravasar toda essa angústia dele de uma forma violenta. Isso. Eu acho que o aliciamento do ISIS é muito mais nesse sentido do que no sentido do islamismo puro, entendeu? Sim, falta de informação sobre, com certeza. sobre esses grupos, né? Não que eu queira justificar, mas assim, o ISIS ele é um grupo terrorista sunita, né? Geralmente a gente associa a palavra xiita ao radical, mas não, são duas vertentes opostas e completamente diferentes que se odeiam. Vale lembrar que o Saddam Hussein era sunita também. Pois e o Irã é uma ditadura xiita, né, lá no meio. Então, assim, eles são inimigos. Né? Tá. Não, porque, se eu não tô muito enganado, essa diferenciação entre o Sunni e os xiitas, né, ela é dada à interpretação do Alcorão. É mais especificamente isso. É o tipo de interpretação do Alcorão que eles fazem, tem uma pequena divergência, tem uma grande divergência entre esses dois lados. Principais, né? Na verdade, existem vários outros.
Sim, tem vários outros. Esses seriam os principais, com mais destaque. Mas, então, talvez, é nesse sentido que quando a gente fala assim, o xiita é o grupo mais radical, é radical no sentido da interpretação do Alcorão, né, do Corão, mas não necessariamente radical na conduta, né? Não necessariamente vão ser os grupos terroristas que vão estar associados ali. A coisa piorou bastante depois da Primavera Árabe. A Primavera Árabe começou na Tunísia. E aos poucos foi migrando para outros países do norte da Europa, como a Líbia, né, que tinha o Gaddafi. Norte da África, né? Pelo norte da África. Então depuseram Egito, Líbia, Tunísia, mas aos poucos, depois passados alguns anos, né, a gente nota que foi um evento libertário, sensacional, assim, mas que os países com que isso aconteceram ou ficaram piores ou ficaram na mesma, sabe? Você praticamente trocou um ditador pelo outro e ficou por isso mesmo, sabe? Então, assim, recentemente a gente teve a tentativa de golpe na Turquia, né? É um movimento que não tá ligado à Primavera Árabe não diretamente. Mas, assim, eu não sou de acreditar em teoria de conspiração. Mas essa tá muito esquisita, sabe? Porque, assim, era um cara ditador que tinha certo controle sobre as forças armadas e que, de repente, do dia pra noite sofreu um golpe e foi deposto. E o golpe foi derrubado em menos de 24 horas. E o cara que tinha um governo islâmico radical, de certa forma, que repreendia os direitos das pessoas, direitos homossexuais e tal, ganhou força e tá perseguindo a oposição, sabe? Então, quando Hitler, em 29, foi eleito chanceler pelo Hindenburg, teve um atentado na Alemanha, que foi o incêndio do Reichstag. Após isso, ele ganhou mais força também, sabe? Tanto que, após a morte do Hindenburg, ele nem teve outras eleições, sabe? O cara já tinha concentrado tanto poder que quando viu o cargo principal do país vago, ele simplesmente foi, subiu 2 degraus e tava lá já, sabe? Então, assim, você vê aos poucos esses caras ganhando poder. Ganhando poder, ganhando poder, ganhando poder. E ninguém faz nada. Uma parte da população aplaude e a outra foge do país, sabe? Sim, isso surge meio que num contexto quase de anarquia, né? É quando você tem ausência de liderança, você dá muito espaço para esses líderes perigosos terem ascensão. Foi o que aconteceu na Síria, né? Quando o Bashar al-Assad viu, por causa da Primavera Árabe, o seu posto ali ameaçado, a gente viu outros grupos que ganharam poder por causa da estabilidade política. O ISIS nasceu no Iraque, né? E aos poucos foi migrando para esses outros países do lado. Por causa dessa estabilidade política, tentando tomar poder e ganhando poder subsequentemente, né? A gente vê esse buraco, assim. E aí vira um efeito dominó que atinge o restante do Ocidente, né? E aí por conta disso, mais uma vez, a mídia ela assume esse papel de fazer um apanhado geral dos acontecimentos e assim, realmente as pessoas não se preocupam tanto com as notícias, bombardeio na Síria, tá, ok. Parece que não comove tanto a população de cá do Ocidente quando acontece de lá. Mas aí nesse apanhado geral, a mídia ela acabou também criando uma imagem meio demonizada dos grupos islâmicos, dos separatistas radicais e tal, tudo por conta de um viés de seleção mesmo. O que a gente tem acesso aqui é isso, né? Eles acabam que criam uma má imagem do próprio islamismo. Como um todo. Como um todo. Não, é muito difícil fazer essa distinção aqui no Ocidente do islamismo e do Estado Islâmico, né? Sim. Muita gente. Agora, como que você acompanhava o noticiário lá na França? Depois? Seria bom você falar um pouco como é que tá a situação lá, eu acho. Você que era um insider lá. Então, galera, tipo assim, o Simon ele era um repórter infiltrado na França, saca? Um sobrevivente quase. Eu morei em Paris por 1 ano e eu estava no lugar mais seguro possível. Num bairro islâmico. Verdade. Mais sunita ou xiita? Eu não quis perguntar, não. Quis perguntar. Mas assim, os ataques que a França sofreu não fez com que o pessoal começasse a temer, sabe? Claro que eles têm muito preconceito contra os árabes que chegam lá,
porque geralmente os árabes são marginalizados, sabe? Os árabes, eles são pobres, são eles que aumentam a violência mesmo, sabe? Nas cidades. São eles que movimentam o tráfico de drogas, sabe? Essas coisas. E é difícil a gente julgar isso por fora sem se colocar no papel do cara, né? Sim, o cara teve que sair legal do país, realmente difícil, sem nada, sabe? Realmente eles não têm muitas opções, sabe? Pra viver nas cidades da Europa inteira, sabe? Eles não têm qualificação, o mercado de trabalho não pode não aceitá-los, sabe? Por mais que a maioria dos países ali do norte da África falem francês, a única coisa que eles têm é a língua, sabe? Então, geralmente, esses árabes, geralmente são os que ocupam os subempregos, né? No mesmo caso, eu imagino, dos indianos, dos imigrantes na Inglaterra, em geral, isso que foi aquela, extrapolando um pouco, foi aquela discussão que estava tendo da Inglaterra sair da União Europeia. Brexit. Acho que aí o Lucas pode falar melhor, né, Lucas? Porque... Aí acontece que a gente tem também outro repórter que estava infiltrado na Inglaterra, sabe? Tudo isso enquanto é verdade. Isso, os húngaros estavam chutando imigrante na fronteira. Então, na verdade, quando eu tava na Inglaterra, eu acho que essa questão do Brexit ainda não era palpável, assim, né? A única discussão que eu participei um pouco lá foi o referendo da saída da Escócia do Reino Unido, que ainda acabou gerando uma reação em cadeia aí com o Brexit, né? Porque agora a Escócia quer ficar no Reino Unido, e essa complicação aí, mas a parte disso que eu pude sentir lá na Inglaterra também foi um pouco disso, assim, existe um grande número de imigrantes árabes também, africanos e muitos indianos, eu acho que muito por conta da colonização da Inglaterra em relação à Índia, né? Eu acho que... Colonização. Porque a Índia tá na Commonwealth, né? Isso que eu ia falar. Eu acredito que haja ou houve, né, algum tipo de benefício, assim, para os indianos migrarem de facilitação, na verdade, não de benefício, de facilitação para a migração indiana para a Inglaterra. Mas... tipo assim, na perspectiva do Uber, sair da Índia é um benefício, né? Totalmente. Não, mas eu ri por colonização, mas é porque a colonização inglesa na Índia foi forçadaça, né, cara? Assim, foi uma invasão quase. Não, é claro. A gente fala colonização, mas porra, né? E assim, claro, a gente tem uma noção de colônia aqui também, que por mais que Portugal tenha, assim, escalpelado o Brasil, pra gente, pra nossa geração e pra geração dos nossos pais, já é uma ideia muito distante, né? Sim. Mas a Índia foi colônia até os anos 60, sabe? É bizarro, é muito recente, sabe? Então, eu sentia um pouco isso também que o Simão falou, assim, mas um pouco mais disfarçado, sabe? Sabe aquela situação, assim, aquele preconceito meio velado, assim, que não me enche o saco, que eu não te encho o saco, mas não rouba meu emprego. Exatamente, mas não rouba o meu emprego também, não, sabe? E se a gente carregar aqui pro nosso panorama, né? Em São Paulo, o pessoal anda aparecendo bastante na mídia em relação muito preconceito com os imigrantes haitianos, né? Sim, demais. Porque não chega a ser um contingente muito grande, mas já incomoda, sabe? Então imagina num país como a França, que a população de islâmicos lá é de 5 milhões de pessoas, sabe? Então, assim, vamos supor que 0,5% das pessoas, meio por cento desses islâmicos sejam radicais, sabe? São 25 mil pessoas. Não existe como você vigiar essas 25 mil pessoas, né? Então, isso vai crescer uma paranoia nas pessoas, né? Então, a qualquer momento você está sujeito a receber um ataque vindo de estrangeiro. Dessa onda de estrangeiro pode vir entrar novos radicais, sabe? Porque, assim, vamos ser sinceros, não tem como saber, sabe? Não tem como.
Mas a questão da paranoia ela é muito séria, sabe? Porque você começa a agir racionalmente. E você piora o quadro, é quase um efeito nocebo, porque você começa a estimular as pessoas a darem o pior delas, né? Você começa a tratar mal as pessoas ao seu redor, porque por causa da etnia, porque é um imigrante que tá com a possível ameaça, assim, mesmo que a estatística seja baixa a favor disso, mas uma possível ameaça de ser um terrorista ou qualquer coisa do tipo. Isso gera uma paranoia que é tão nociva que causa um mal-estar nessas pessoas. E pode até ser que algumas delas se sintam tentadas a entrar, por exemplo, num grupo radical e contra tudo isso, porque as condições que elas encontraram no Ocidente são terríveis. Sim, com certeza. Como modo de vingança, né? Então, claro. Tem uma outra questão que aconteceu na Alemanha nazista da década de 30, que acontece hoje em dia também. Na época, existia um sentimento de culpa muito grande na Alemanha em relação aos judeus, que a Alemanha estava na merda, né? Os judeus sempre foram um grupo muito fechado, não deixava ninguém entrar, ninguém sair, sabe? Então, só que tinha um problema para eles, né? Que os judeus, eles eram muito bem sucedidos, sabe? Numa época de crise, o alemão que nasceu naquele lugar passava fome, né? E tava na merda. E o judeu tava de boa, sabe? Um imigrante que veio de não sei onde, não quero saber, quero você fora daqui, quero que você deixe os bens do meu país pra mim, né? Então, parte da solução final de Hitler em matar os judeus foi essa. No caso, o nosso panorama hoje, a questão é o quê? A gente tem um país que vive uma certa crise econômica. Você recebe vários imigrantes que estão na merda, sabe? Mas tem um pequeno problema, que são os ataques terroristas, sabe? E judeus foram os inventores dos ataques terroristas, né? Pra fundar o Estado de Israel. Eu já tinha ouvido falar disso. Aquela frase, né? What goes around comes around. Totally fits, eu acho. Mas, enfim, tem esse pequeno detalhe, né? Que cidadãos europeus, cidadãos de bem no linguajar da direita aí, estão morrendo por causa disso, por causa desses atentados e tal. E isso que gera essa paranoia que eu tava falando, sabe? Paranoia de que você tem que fechar as fronteiras, não deixar nada passar, ou então fazer um controle, porque eu sou a favor desse controle, mas é impossível você fazer, sabe? Como, né? Isso realmente não tem condição, Uber, fazer esse controle. Mas assim, vamos supor um evento. Você vai receber 10 pessoas na sua casa e você não conhece ninguém. Você não vai checar quem é o cara, o que ele fez, pelo menos no Facebook ali. Sim, então esse é o mínimo, mas é porque sabe? A gente tá considerando a minha casa, né? É um local privado, é um local que eu chamo as pessoas mais próximas, íntimas. Não vou chamar realmente qualquer um. Tá bom, vamos fazer assim. Não, eu acho que 10 pessoas vão invadir sua casa e você não pode evitar. Ué, mas então, eu não posso evitar. Como é que eu vou fazer controle? O certo seria, você vai fazer uma festa na sua casa, porque, por exemplo, 10 pessoas, você pode checar cada um. Você vai fazer uma festa na sua casa e vão chegar 500 pessoas, entendeu? Você pode, sei lá, virar à noite e conferir 200, saca? 300, 400, mas aquelas 100 ali que você não conhece vão entrar junto com as outras, sabe? Você não consegue conseguir olhar pra todo mundo. E agora, colocando no caso da Síria, tipo, as pessoas estão lá e elas estão recebendo bomba na cabeça, tipo, são seres humanos como a gente, sabe? Eles têm que sair de lá, sabe? Tanto de civil que tá morrendo, criança, mulher, aquelas pessoas, elas têm que sair de lá, sabe? É impossível a gente chegar num consenso aqui, porque realmente é uma questão que não tem solução, né? Não tem. E só para colocar em parâmetros, assim, é o maior fluxo migratório de seres humanos desde a Segunda Guerra Mundial. Não é qualquer merda, sabe? Então, assim, é uma situação sem precedentes que a gente tá vivendo, sabe? E num momento de crise econômica europeia, que também vale lembrar, a Grécia quebrou, a Alemanha tá fodida, tá complicado mesmo. Não tão bem, né, nas pernas. Sim. A Alemanha, eu acho que é a que tá melhor, assim, né? Mas é porque a Alemanha tá assumindo essa postura, né? Sabe um país que tá super bem, aliás? Tem crescido além das expectativas? Polônia. Qual? Polônia. Sério? Incrível que pareça. Sabe qual vai ser o primeiro país Sabe qual vai ser a Polônia, né? Exatamente. Então, assim, todas as questões vão se unindo pra, enfim, um dia colocar no poder alguém como
Veja quem está de volta no trono. I love Mexican people. I have a tremendous relationship. I also respect Mexico. But Mexico is doing a tremendous number against the United States. What they're doing to us in trade, first of all, they're killing us at the border. Second of all, Bill, what they're doing to us in trade is unbelievable. They're taking our jobs, they're taking our manufacturing, and they're taking our money. And now I'm not angry at Mexico because, frankly, their representatives and leaders are smarter than ours. I'm angry at our country for having such bad negotiators and such bad leaders. Trump é o Hitler daquele filme, só que o filme não acaba, né? Ele continua vivendo o personagem. Exato. Aliás, o pessoal até brinca, né, que o Donald Trump ele é laranja porque ele detesta todas as outras cores. Aliás, hoje, um pouquinho antes da gravação, eu abri o site de notícias lá. O Trump sugeriu que a Hillary Clinton fosse assassinada se ela fosse eleita presidente. Pra você ver o nível que o cara chega, sabe? O mais baixo dos níveis possíveis. O Loi, ele fala isso, na verdade ele fala pra população, né, tipo, ok galera, essa história de Trump já não é mais engraçada, saca? Uhum. E ela atinge mais ou menos essas proporções dos Estados Unidos de uma forma muito parecida com é explicitado no filme. Ele é um personagem caricato que ele foi conseguindo destaque na mídia pelos absurdos que ele dizia, por ser um cara irreverente, por ter um discurso diferente dos outros políticos que apareciam, e existe muito essa confusão política nesse nosso contexto atual entre competência ser diferente do restante. A gente não pode ficar mantendo o processo político do jeito que tá agora, a gente não pode ficar repetindo a história e tal, beleza. Ok, aí os caras vão e encontram uma figura que é completamente xenófoba, racista, misógina, mas que tem um discurso muito diferente, fala que vai salvar os Estados Unidos, tem esse discurso rasgado, acaba que ele consegue conquistar muita gente, inclusive pelo medo mesmo, né? Pelo medo de ter uma manutenção constante daquela situação política no país. Sim. Os Estados Unidos também passou por uma crise recente em 2008, né? Então, assim, mais uma vez a crise econômica ela acaba motivando esse comportamento da população mediante a escolha de uma nova figura de liderança. Sim, eu até aproveitando o que você acabou de comentar aí, Fernando, eu acho que, né, é uma situação que dá para generalizar, então eu acho que essas pessoas com um discurso tipo do Trump, que a gente vê um pouco aqui também com o Bolsonaro, elas acabam vendendo uma falsa ideia de que esse tipo de expressão é uma mera opinião, sabe? E isso é algo muito sério, na verdade. Você achar que ser racista, mas isso é minha opinião. Você tem que respeitar. Opinião é de se respeitar, sabe? E as pessoas não entendem que não é bem por aí, sabe? A partir do momento que você tá diminuindo alguém por uma condição, isso aí não é uma opinião. Você não tá se limitando ali ao seu mundo, ao seu círculo. Eu acho que quando você está no limite da sua razão, isso aí pode ser chamado de opinião. Só que se você diminui uma imagem de alguém ou de todo um círculo social, assim, ou racial e tudo mais, isso aí já com certeza não é uma opinião. Sabe? Sim, então, sim. A coisa não é bem por aí de mas isso é minha opinião e minha opinião eu posso falar o que eu quiser, sabe? É aquela coisa do redneck, assim, eu tô munido da primeira emenda. Então... Isso eu posso atirar em você. Mas começa da opinião, né? E vai caminhando por esse rumo aí mesmo. A verdade é que intolerância não é opinião, né? Intolerância é a ausência de percepção de outras opiniões. Exatamente. Mais uma vez, então, voltando pro filme, eu acho que, assim, nesse contexto atual que a gente vive, é muito perigoso dar lugar para pessoas como essas, porque toda a crise mundial se estabeleceu, né? Tem crise na Europa, crise nos Estados Unidos que aconteceu, a crise política agora no Brasil, que também desencadeou uma crise econômica. E o filme, ele mostra um elemento que eu acho muito interessante, quando ele começa a trabalhar a parte metalinguística da narração dos relatos, né, dos acontecimentos, de como Hitler foi encontrado, aquele personagem do Hitler, o próprio cara, o Fabian,
que faz o papel dele mesmo. Na verdade, eles arranjam depois outro cara para fazer o papel dele. Essa reprodução toda, ela gera uma mensagem que é curiosa, no fim das contas. Porque quando você tem essa reencenação ali da tragédia histórica de forma literal, eles estão mostrando todos os acontecimentos em forma de filme, e o Fabian faz o papel da Leni Riefenstahl, de propagandismo através disso, né? O filme, dentro do filme, ele vai remeter essa construção do palco dos acontecimentos históricos, sabe? Então eles estão reconstituídos ali. Quando você coloca o próprio Hitler assumindo o papel dele na narrativa, a história se repete. E as pessoas, elas não conseguem acreditar que isso vai retornar, sabe? Que uma figura como ele, um ditador totalitarista e genocida, a gente já superou isso, é uma mancha do passado. Mas se você prepara todo o palco e o terreno para que esse personagem reviva, acontece. Deixam que, no fim das contas, assim, o verdadeiro ditador, ele vai acabar assumindo o papel de liderança, sabe? Então, é perigoso, porque, assim como ele fala no filme, ele nunca deixou de existir, ele é um espírito, né? Ele meio que tá permeando a sociedade de tempos em tempos, ele tem a ver com o Zeitgeist mesmo, o espírito do tempo. Sim. E se você dá as condições para que ele se prolifere, ele vai proliferar. No fim das contas, o Hitler, ele é um mito, né? Aqui no Brasil, eu acho que faz muito mais sentido. O Bin Laden tem 1,95, velho. Caralho. Mentira. Sério? Tinha, né? Sério? Tinha, entre aspas. Entre aspas. Depois a gente vai falar de Michael Moore, né? Próximo podcast, Michael Moore. O Bin Laden enterra pra caralho no basquete. Joga pra caralho. O MC Bin Laden. O MC Bin Laden tem 1,95 pros lados. Tem 1,95 de diâmetro. Não, mas assim, você sabe que a história dos nazistas pelo mundo assim, se a gente for começar a falar disso, dá um podcast só disso, né? Ah, sim. Mas o bairro onde você mora, Lucas, você sabe eu ia que falar isso agora. É um design nazista. Sabia é um dessa? design nazista, Caraca. eu sabia. O Jaó é um projeto... Você sabia, Fernando? Não sabia, não. Pois engenheiros nazistas, urbanistas nazistas, na verdade, que eram prisioneiros políticos, se eu não me engano, na época aqui, trabalharam no projeto do setor Jaó, que é o setor que eu moro. Jaó é uma sigla para judeus, asquerosos e otários. Só pra saber, é serviço público, galera.